Aberta a temporada de festas juninas, tradição, fé e cultura popular no Brasil. E para debater esse assunto, nós trouxemos aqui o doutor em Ciências da Religião, com especialização em Teologia, História e professor de História também, José Antônio Lages, que já está aqui comigo. Lages, bom dia, um prazer te receber aqui. E nós trouxemos também o padre Germano, que atualmente é pároco da paróquia de São Mateus. Ô Lages, vamos começar com você aqui. Essas festas juninas, hoje elas são mais religiosas ou mais culturais no Brasil? Renato, eu acredito que elas são religiosas e são também culturais, populares. Eu acho que mantém as duas coisas, né? O fundamento delas, evidentemente, toda uma explicação, toda uma razoabilidade aí, evidentemente que são festas católicas, né? Fazem parte do calendário litúrgico católico, né? Uhum. Santo Antônio dia 13, São João Batista dia 24 e São Pedro dia 29, né? Mas evidentemente que isso tem uma história, tem um fundamento, tem as suas raízes, que vem de muito longe, né? Aliás, muita coisa dessas festas juninas, elas vêm, inclusive, de um período até anterior ao próprio cristianismo, né? E isso que é legal, como é que essas coisas vão se ressignificando com o passar do tempo, como é que elas vão se adaptando, como é que elas vão incorporando outras tradições, outras habilidades, enfim. E aí é uma riqueza cultural muito grande, né? Mas o fundamento é religioso, claro, né? Como é que é a festa, padre? Como é que essa festa conseguiu ela preservar tradições por tantos séculos, né? E ainda ter esse forte apelo popular? Eu penso que a pessoa humana ela se reinventa ao longo do tempo. Imaginemos que, por exemplo, essa festa que ela nasce lá na Europa, não com esse sentido que nós temos hoje, mas na Idade Média ela surge ali, né, com a festa dos santos. Mas na verdade a igreja pega para ela essa celebração porque ela era uma celebração, vou chamar de secular, porque essa festa aqui no meio do ano era a festa das colheitas, né? Uhum. E aí aproveita esse momento todo das colheitas e a igreja traz para ela com os santos que a gente cultua hoje, que são muito fortes. Essas festas foram introduzidas aqui no Brasil no período colonial, né? Uhum. Elas foram trazidas pelos portugueses, né? E a principal delas, né, o santo português forte aí, que é Santo Antônio, né? Santo Antônio de Lisboa, né? Mas que passou uma parte da sua vida também na Itália, então chamado também de Santo Antônio de Pádua, né? Fiz questão de, quando fui à Itália, visitar lá a catedral onde estão os restos mortais de Santo Antônio, né? Agora veja só, Renato, quando ela chega aqui no Brasil, ela começa a se enraizar com, por exemplo, incorporando outras tradições, né? Seja da população indígena, dos povos originários. Então, por exemplo, essa questão da comida, né? Do milho, do amendoim, isso vem dos povos originários, dos indígenas, né? Uhum. A questão da música, do tambor, né, enfim, de todo o encadeamento sonoro, né, que temos muito forte nas festas juninas, já tem um aporte da cultura africana, e ela se consolidou no final de tudo como uma festa caipira, né? Então eu acredito que a nossa principal festa caipira hoje são as festas juninas. Eu ouso dizer até que o São João, né, no Nordeste, essas festas juninas representam muito mais do que o Natal. Em termos de grandiosidade de festa, sim. Sim. Em termos de grandiosidade de festa, sim. Eu quero dizer que a festa junina no Nordeste, ela é maior do que o Carnaval. E aqui quando eu falo maior do que o Carnaval, porque você pensa o Carnaval nas grandes cidades, né? Aham. Salvador, Recife, né? Me referindo ao Nordeste. As grandes capitais. Mesmo No interior existe, mas não na proporção que existe a festa junina. Uhum. Ela ganha, a cidade ganha ritmo, ganha cor, ganha tudo, né? Então o mês de junho, no interior, é outra coisa. Uhum. É diferente de tudo. Renato, pegando o que o padre Germano está falando, será que aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a maior participação da população é nas festas ou nos festejos de carnaval aqui? Festa junina. Festa junina. Ô Lages, nós corremos o risco de descaracterização dessas tradições quando começa a ser comercializado muito a coisa?
Ah, sem dúvida, né? Eu acho que a própria comparação que a gente está fazendo aqui com Carnaval e festa junina, você percebe que o Carnaval ele se comercializou muito, tanto assim que se concentra, né, toda a atenção do Carnaval nos desfiles de escola de samba do Rio, né? Ou dos maracatus, dos carnavais lá do Nordeste também, que é muito importante. Quer dizer, não estou desmerecendo, acho que é importante, né, ter isso é cultura também, afinal de contas você tem ali a expressão da arte do nosso povo, né, com suas raízes, né, com suas raízes africanas, principalmente o caso do Carnaval e tal. Agora, isso acontece de certa forma também, ou vem acontecendo com as festas juninas, principalmente os grandes São Joões aí que acontecem no Nordeste, né, já viraram mega empreendimentos, mega eventos, né, que atraem multidões e faz a economia girar, né? São bilhões de reais que giram nessas festas, né? Agora, a festa junina tem uma característica interessante, que ela permanece lá na pequena cidade do interior, lá no arraialzinho, lá no povoado, lá no distrito, lá na escola do meu filho, da nossa filha, lá no bairro onde ela estuda, né? Quer dizer, uma coisa mais disseminada e que eu acho que resiste bem a esse processo de comercialização, que é, na verdade, uma coisa própria do capitalismo, né, em que a gente vive. Quer dizer, o capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive a arte, inclusive as expressões populares, etc. Né? Isso que é uma coisa legal que, Avenato, que acontece no sertão. Eu sou do sítio, né? Eu nasci e cresci no sítio. E lá no nosso sítio, onde mora todo mundo lá, então, no mês de junho, a gente faz 3 fogueiras. A gente faz a fogueira no Santo Antônio, que é o primeiro santo. A gente faz o que a gente acende do dia 12 para o dia 13. No dia 23 para o dia 24, né? Na véspera de São João, outra fogueira. Essa é a maior. Que é a noite mais longa, né? Que é a noite mais longa, é sempre uma noite muito mais fria, né? Então, e depois no São Pedro no dia 28, e aí no dia 28 para o dia 29. Se a gente fizer traz uma cena muito legal, porque todas as casas nossas têm fogueira. Então, se você fazer uma imagem lá no sítio onde minha mãe mora, que tem várias casas, se você fizer uma tomada aérea, por exemplo, que essas coisas de drone que tem hoje, você vai ver todas elas com fogueira. E a gente, no meu tempo de criança, hoje eles fazem isso, mas um pouco menos, né? Mas no meu tempo de criança, a gente circulava nas nossos tios e chegava lá, comia alguma coisa, pamonha, um cuscuz, um milho assado, curau na outra. E a gente fazia como que um circuito ali, né? Na família era muito divertido. Qual é o papel das festas juninas nessa construção da identidade nacional? Olha, eu penso que a gente tem uma dificuldade de identitária, eu acho. Se a gente pensar na cidade grande, né, como Ribeirão. E a identidade, ela se constrói a partir de você preservar a cultura. Então, e tudo isso passa pela educação patrimonial, né? Porque nós não temos. E aí é que está a questão. Tem que ter essas políticas públicas, como o padre Germano está apontando aqui, né, de defesa, de preservação, de tombamento, que é uma figura jurídica aí que é utilizada para, né, preservar essas expressões, né, da nossa cultura e da nossa história. Mas se isso não estiver dentro da escola, vai ser difícil, né? Então estou lembrando aqui, Venato, que sábado agora passado nós tivemos o penúltimo encontro de um projeto de 10 encontros de um curso de educação patrimonial para professores. E nós debatemos ali, né, com um grupo mais ou menos de umas 30, 40 pessoas, muitos deles professores, né, interessados nessa questão, exatamente porque isso também é conhecimento, isso também é aprendizado. Então se aprende a defender esse patrimônio cultural nosso, inclusive as festas juninas, né, não só vivenciando, mas conhecendo, né? Fazer isso que, de certa forma, a mídia aqui também faz, que é levar conhecimento, levar aprendizado para as pessoas que acompanham, que estão nos ouvindo aqui, que estão nos escutando aqui. Lages, né? Você foi meu entrevistado várias vezes, a última delas faz 3 ou 4 meses. Aonde mais você teve a oportunidade de falar isso aí? Não cansa bater sempre na mesma tecla e a mídia continuar oculta, continuar imersa num marasmo que irrita.
Não só a mídia, né? Eu acho assim. Não só a mídia, mas eu estou dizendo o nosso papel, né? Como o papel divulgador, da mídia. como comunicador. Isso que vocês fazem aqui, né, na Tati, eu vejo muito pouca gente fazendo fora daqui. Também. Eu tenho que reconhecer isso. Né? Muitas vezes você tem a cobertura dos grandes eventos, a própria cultura parece que é só os grandes eventos, né? E pouca coisa da cultura mais popular, caipira, né, de origens mais populares, que nós temos muito. Temos aqui para dar e vender, como se diz, né? Para a gente amar uma coisa, a gente precisa saber de onde nasceu a coisa, né? Então eu gosto de Ribeirão e a gente vai conhecendo um pouco da história de Ribeirão Preto. No caso de festa junina, a gente gosta das cores, a gente gosta do ritmo, a gente gosta de tudo isso. E é maravilhoso. Mas será que as pessoas, boa parte delas, sabem ou não sabiam até agora de onde nasceu tudo isso? Quem trouxe isso para cá? Quer um exemplo, Padre Germano? A fogueira, já falamos aqui da fogueira, né? A tradição da fogueira na festa junina é claramente bíblica, né? Sim. Não eram as primas lá, Isabel e Maria, que estavam grávidas, né? E a Maria visitou a Isabel pouco antes de ter a Jesus, né? E elas combinaram da Isabel acender uma fogueira quando João Batista nascesse, exatamente para poder avisar a Maria. Quer dizer, certamente elas moravam não muito longe, dava para ver a fogueira, né? Então isso é uma tradição. Eu acho que é São Lucas, né? Evangelho da Infância, né? Que cita essa caso. No Antigo Testamento a gente vai encontrar, por exemplo, a sarça ardente, a fogueira. A fogueira, porque era a única forma que eles tinham de se comunicar. E na Bíblia o fogo vai ser sempre uma expressão, não é, de presença divina. A fogueira que nós temos lá no Nordeste, a gente tem muito padrinho de fogueira. Então eles pegavam a brasa, aquela brasa grande, e colocavam em forma de cruz, e fazia oração. E esse respeito que eles tinham, né, que nós temos, com o padrinho que a gente chama de fogueira, é um respeito tanto quanto o padrinho de batismo. E a gente pede bênção e os o padrinho abençoa. Opa! E os pais viram compadres. É um negócio muito forte isso aqui. O dado da fé é um dado do padre e da maioria das pessoas. Mas pense isso historicamente. Olages, o Santo Antônio é colocado de cabeça para baixo dentro de um copo para ajudar, que é considerado o santo casamenteiro, para arrumar um noivo para solteironas. Quem é que na família não tem uma tia solteirona, essa coisa toda? Ou então ele é atirado pela janela, né? Essas crendices populares, essas simpatias juninas, elas não entram em conflito com a fé cristã? Eu acho assim, se você pegar a fé cristã, que tem uma base teológica, uma base doutrinárias, né? Claro que não tem nada a ver essas crendices, né? Tem toda uma vamos dizer assim, uma doutrina, né, a respeito, por exemplo, do próprio casamento, do matrimônio, é um dos sacramentos da igreja, né, padre? Então, veja que é uma coisa, né? Agora, não quer dizer que na sociedade, na população, não surjam, a partir dessas inspirações religiosas, né, dessas inspirações espirituais, né, essas crendices que acabam fazendo parte de uma cultura mais geral, né? Então Santo Antônio, por exemplo, acaba sendo a grande vítima de tudo isso, né? Porque ele não só é amarrado e colocado de cabeça para baixo, por exemplo, dentro do saco de feijão, ou entre os ovos, tem um negócio de colocar ele no meio dos ovos também, né? Enfim, é uma grande vítima disso, né? Por quê? Porque acabou se criando a tradição de que é um santo casamenteiro. E aí o pessoal faz essas mandingas, faz essas simpatias, né? Exatamente, para poder conseguir um casamento, né? E por que é casamenteiro? Aí ele é casamenteiro porque a história conta que um casal não tinha condições nenhuma e naquele tempo o casamento era extremamente caro, né? No sentido financeiro. E aí ele celebrou o casamento de graça, que é da mesma coisa do pão. O pãozinho de Santo Antônio. O pãozinho de Santo Antônio. E de onde veio isso? Porque Santo Antônio, frei franciscano, ele alimentava as pessoas pegando escondido do convento pão e dava para os mendigos que estavam ali na frente do convento.
Tá vendo de onde vem? E isso tudo tá dentro da nossa tradição junina. Porque, Renato, falou aqui do pãozinho de Santo Antônio. Eu lembro quando era criança na minha paróquia lá em Minas, o pãozinho de Santo Antônio não era só na festa de Santo Antônio, viu, Padre Germano? Era toda terça-feira. Toda terça-feira, durante a missa da noite, tinha distribuição do pãozinho. Cada um levava um pãozinho bento, né? O padre fazia a bênção, dava a bênção para a cesta cheia de pão e distribuía para os presentes ali. A preservação da tradição, Lages, ela depende do quê? Muito mais da fé religiosa, do comando religioso ou de movimento cultural? O Kevenato, olha, a gente vive hoje numa sociedade muito secularizada e ela cada vez mais se seculariza, né? Não é que Deus morreu, como alguns filósofos recentes até chegaram a defender, a dizer, né? Eu acho que a fé ela continua viva, né? Nas comunidades, nos diversos grupos aí religiosos, sejam católicos, sejam de outras crenças religiosas, né? Agora, veja, a sua pergunta, né? Depende mais de quê? Essa preservação. Para mim, que sou educador, para mim que passei minha vida inteira educando, eu vejo que a educação tem um papel fundamental em tudo isso, né? Então, por exemplo, as crianças, adolescentes, né, que estão nessa fase de formação, né, e junto com essa secularização que a gente, né, que a gente vê acontecendo, você percebe que um dos fatores de disfunção, ou seja, de rupturas, é exatamente o fator geracional, né, de uma geração para outra. Então você tem muita perda cultural de uma geração para outra. E quem estudou muito isso na França foi o Regis Debray, quando ele disse, por exemplo, né, que a incultura religiosa, olha só, ele que eu acho que cunhou essa expressão, incultura religiosa, a perda, o desconhecimento, o apagamento, o esquecimento da cultura religiosa é um problema seríssimo, exatamente nesse processo civilizatório do qual nós participamos, né? Porque quando você fala em cultura religiosa, não quer dizer que você seja obrigado a continuar sendo católico, ou protestante, ou do candomblé, ou isso ou daquilo. Mas você tem que ter conhecimento a respeito dessas coisas. E esse conhecimento vai se perdendo. Sim. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Quer dizer, você tem essas rupturas geracionais junto com ela, essa incultura religiosa. Você perde a identidade de um povo. A identidade, né? O padre Germano falou isso muito bem. A própria identidade de um povo, de um país, de uma cidade vai se perdendo com essas rupturas, né? Então, por isso que eu, como educador, eu ainda acho que a educação tem um grande papel em tudo isso, né? A educação mesmo. Sim. Não é só a educação familiar, que é obrigação do pai, da mãe e tal, mas a educação escolar mesmo. Infelizmente, a gente não observa isso hoje. Sabe uma coisa que acontece muito, pelo menos no Nordeste, eu não sei se aqui em Ribeirão Preto, porque eu não estou nas salas, né, eu não sou um professor de sala de aula, mas no Nordeste eles comemoram uma data que eu acho legal, que eu nem sei se aqui entra no calendário nosso, que é, por exemplo, o Dia do Folclore. Aqui também tinha no nosso calendário, eu acho que, né, é isso que eu estou falando, essa perda, essa incultura, essa coisa, né, acaba se esquecendo, né? E no Nordeste sempre foi muito forte essa questão do Dia do Folclore e do próprio folclore, cara. Agora, mais recentemente, tem toda uma discussão aí meio teórica, né, sobre o conceito de folclore, e eu acho que acabou se perdendo um pouco esse conteúdo e essa efervescência que tinha esse estudo, essa circulação de conhecimento em torno desse conceito, né? Então aí entrou mais talvez a questão de identidade, identitarismo, que acaba, de certa forma, silenciando mais a questão do folclore. Por que o Nordeste acabou se tornando tão identificado com as festas juninas? E uma coisa que você falou, a quadrilha tem uma origem europeia, mais precisamente da França. Por que foi englobada pelo Nordeste principalmente? Primeiro porque houve se a gente for pensar historicamente, né, os holandeses invadiram lá, os franceses invadiram lá, e quando você vem para um lugar, você traz tudo seu e coloca naquele lugar. É o processo que a gente chama de enculturação, né? Então as danças de salão da França vieram para cá. E aí tinha salão? Não tinha salão, né? Então eles faziam no terreirão aquele ritmo, e aí com a mistura com os indígenas que estavam ali, pronto.
a quadrilha ficou perfeita. O ritmo francês com o ritmo indígena, o estilo francês com as cores indígenas, com a batida indígena, não é? Com o som afro, pronto, perfeito. É aquilo que nós temos hoje. Sem dúvida, eu acho que a festa junina, né, com todas as suas expressões ali que envolve, né, talvez seja a tradição cultural assim que recebeu mais aportes diversos em termos de contribuições, né? Por exemplo, a quadrilha. Claro, a quadrilha era uma festa de salão da França e chega aqui no Brasil em primeiro lugar no Rio de Janeiro, porque foi grande influência francesa, europeia de um modo geral, mas principalmente francesa. E quando se fala em cultura, quando se fala em técnica, comércio, economia, influência britânica, mas quando se fala em cultura, é muita influência francesa, principalmente no Rio de Janeiro, depois da vinda da família real para cá, em 1808. Então, século XIX é que você tem, por exemplo, né, esse aporte da quadrilha nas nossas festas juninas, né? Agora, muito antes da quadrilha, por exemplo, você tem a festa junina que já veio na própria translado aí da cultura portuguesa para cá, na colonização, do colonialismo, né? E você já tem, desde essa época da colonização, esse aporte cultural que veio dos povos originários, através das comidas, do milho, com, né, a pamonha, o curau, o milho assado, o milho cozido, essa coisa toda, o amendoim também. Né? E na música, muito aporte da cultura africana, dos escravizados, que também se incorporaram, né, a essa questão aí da festa junina. E o resultado de tudo isso, o que é? É a festa caipira. Essa beleza que nós temos aqui. Toda. A mais autêntica festa caipira que nós temos é a festa junina, que ainda permanece, que está viva aí, muito forte aí no Brasil inteiro. Foi ganhando capitalismo, né? Porque hoje eles têm muito as competições de quadrilhas, né? Quadrilhas, e eles investem muito alto em algumas cidades do interior do Nordeste. Mas pensa, por exemplo, em Campina Grande e Caruaru. Os dois maiores São João. Os dois, e eles gostam de dizer que tanto um quanto o outro são os maiores São Joões do mundo. E vai dizer que Caruaru é menor que Campina. Nossa. Vai dizer que Campina é menor que Caruaru, né? Então é até bonito de ver. Mas é muita gente, muita gente. E aí houve um evento, uma fala de um dos forrozeiros lá, que eu ia me referir, que eles disseram assim, olha, a gente tá com um problema. Porque nada contra os cantores que vêm do centro-sul do Brasil, Gustavo Lima, essa gente aí, né? Que cobra um absurdo de caro pelos eventos e... Tô até batendo na mesa aqui com o nó dos dedos aqui. E depois encurtando o espaço dos nativos, né? Os forrozeiros. Os forrozeiros raiz, sanfona, triângulo e zabumba, por exemplo. Então isso foi, eles falaram muito, né? Amazã, essa gente mais famosa, né? Os forrozeiros raiz de lá começaram a falar muito, né? Elba Ramalho foi uma das que também falou. Por causa disso, né? Porque não é que não pode, mas o que tem a ver o sertanejo deles com o nosso forró, né? No processo quase que nada, né? Então eles estão falando muito nisso para tentar trazer de volta aquilo que é próprio nosso, né? Do próprio Nordeste. Isso não quer dizer que não pode ir esses cantores famosos lá de cá, mas que não diminui... Pelo menos uma situação de igualdade, né? Exatamente. O que eles lutam é justamente isso. Não é que não pode ir. Pode. Né? Até porque é uma cultura que todo mundo bebe, né? Dela, do sertanejo daqui. Mas não pode eles terem um espaço maior do que... Né? Serem muito mais bem pagos, porque é muita grana que vai de prefeituras, inclusive, para pagar esses artistas que vão aqui. Exato. Né? Mas não se preocupem não, que o maior festival de rock do mundo, que é o Rock in Rio, leva também esses caipiras para cantar. Falsos caipiras, né? Essa porcaria que se instituiu, chamada, como é que chama aí? Sertanejo universitário. Cara, eu sou aberto, eu não gosto, acho anti-música, anti-cultura, alguma coisa que não me atrai.
E foi entrando, né? Música tem que ser arte, né? Que é Venato e Padre Germano. Só se consegue. E para ser arte isso. tem que ter poesia. E tem que ter uma linguagem que faça rir ou faça chorar. É isso, né? Mas que mexa com o emocional. Sim, o emocional. Sim, né? não tem por onde. Eu acho que a gente tem que tomar uns cuidados, né? No sentido de não deixar de valorizar aquilo que a coisa foi feita para ser, né? Aqui em Ribeirão Preto tem um evento muito forte que é o João Rock, que é um dos maiores eventos do Brasil, talvez a céu aberto, né? Nesse modelo, talvez dos maiores do Brasil. E tem um agente que gosta muito de rock. Agora, eu não sei como é que os roqueiros lidam quando você coloca um sertanejo no meio do rock. Eu acho que tem que ter espaço para tudo, né? Você tem que colocar tudo no seu canto. Tem o rodeio. Agora imagina você colocar o Guns N' Roses no meio do rodeio. Não vai combinar. Eu gosto de rock. Eu adoro rock. Eu gosto de rock. Então como é que você vai colocar o Guns no meio do... Não. Você vai colocar outra pessoa. Não isso. Então, tem o povo do rodeio, que lota pra caramba. Nesses dias eu brinquei com o povo lá da paróquia, com os mais jovens, falei, gente, como é que vocês pagam 600 conto para ir num evento e ficar em pé? Nem uma mesa para tomar uma cervejinha? Não tem isso não. Você vai pagar 600 conto para ficar em pé. Gente... E você não paga 50 conto do meu dízimo? Eu continuo encantado com a conversa e perdendo o ponto aqui. Já passou do ponto, tem que entregar aqui o programa. Eu quero convidá-los na semana do São João para a gente fazer uma outra rodada. Muita coisa ficou para trás, mas muita coisa ficou Final do mês nós estamos de volta aí, né, Padre Germano? Fechou. Pode ser? Pode. Então, eu vou passar para a Juliana, ela já entra em contato com você. Tá bom. Combinou. Gente, brigadão. Obrigado, Eu que agradeço. Obrigado, Padre Germano. Obrigado, Deus Foi um abençoe. prazer estar com o Padre Fiquem todos Germano com e com Deus. você aqui hoje. Obrigado, E obrigado. estamos à disposição. E um abraço para você que nos acompanhou até agora. Tchau. Agora em Pauta.